Bom, como eu disse, depois a gente vai conversar sobre continuidade. Eu tinha pensado em encaminhar os nossos estudos no próximo semestre em torno da questão da abjeção no gênero, né? Mas é uma questão também que a gente pode conversar, vocês podem propor alguma coisa e tal. Mas vamos lá. Alan estava querendo passar um vídeo, né, Alan? Você comentou ontem. Se você quiser apresentar aí, apresente. Tá, deixa eu tentar colocar aqui. Peraí que eu não sei como é que bota aqui desse negócio. Se alguém souber como é que ativa o som disso aqui. Tá sem som, Alan. No próprio vídeo, embaixo, tem som. É em cima onde esse negócio tá fazendo, Alan, mesmo. É em cima. Tem que deixar rolando. Lá em cima? Não, em cima desse negócio onde tá o mouse mesmo. Tu tá vendo? Tá apertando. Não, mas quando eu clico, ele sai, ó. Eu clico, aí ele sai, ó. Ele não ativa o som. Faz o seguinte, para a apresentação, aí você clica lá, abre o som, aí apresenta de novo. Tá. É porque vai ficar rolando, né? Tu dá o play quando tu aperta. É isso aí. É assim mesmo. Alan, tu tá apresentando como guia ou é como uma janela? Era como guia. Acho que tem que ser como guia. Não, mas eu não consigo tirar o som nem assim, normal. Tu fecha de novo. Computador, não sei. Tu fecha de novo e aí abre antes de projetar, que aí o link fica salvo. Mas tá fechado, não tá não? Fecha o quê? Ou aí tá apresentando? Não, tá apresentando fechado, não. Tá fechado. Eu tô chocado com a minha ignorância, eu não sei. Tu não tá conseguindo abrir o som? Não. Não, menino, para com isso. É um negócio mesmo, porque é difícil mesmo. Sabe o que é que tu faz, Alan? Vê se no espaço dá certo. Tá apertando Não, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar aqui o link, vocês tentam. Alguém tenta passar aí. É Instagram, é? Só que eu acho que. Não sei se a página é aberta. Tenta aí, Leonardo. O meu também tá do mesmo jeito. Eu tô aqui no Instagram, mas não abre o som. Quando você clica no som, o vídeo sobe. Eu posso compartilhar aqui tá tocando. Tá? Então, pronto, vai lá. Quem foi que falou que eu não ouvi? Vitor. Oi, é o Vitor. Oi, Vitor. Mais velhos e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está se abrindo. Sociedade mais conservadora. A gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar, entendeu? A gente pode ter opiniões diferentes, eu, Cartolano, mas tudo bem. Então, assim, tudo é muito enfatizado, tudo é muito polemizado, tudo é muito... E eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa são preconceituosos, ou são homofóbicos, ou são... Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, eu acho que assim como LGBT, YH, não sei, querem o respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito, estão se abrindo para isso. Gente, não, volta. Volta, pega a máquina que eu quero descer desse. Não.
Não, acho. Não acredito, não, que ela disse isso. Não, isso foi, tipo, essa semana. Eu tava evitando ver isso. Eu acabei de ver, Alan, uma pessoa, alguém postou no Instagram alguma coisa, que o Caio Castro e essa Rafa Kalimann tinham falado alguma coisa e que essa mulher tinha falado. Eu não tirei da parte. Deixa eu contextualizar. Ah. É porque um pastor, eles pegaram e compartilharam um vídeo de um pastor, e esse pastor estava sendo contrário ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí o Caio Castro e a Kalimann postaram esse vídeo, postaram uma parte desse vídeo. Dizendo o quê? Pois é, o pastor defendia, ele era contrário ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas o que é que a Rafa Kalimann e o Caio Castro falaram a respeito do tipo assim? Sim, eles postaram um vídeo, mas eles não falaram nada. E aí, tipo, o cancelamento deles é porque eles teriam postado esse vídeo que o pastor claramente se posiciona... que tá defendendo, não vai falar nada, né? Não, pois é, aí a internet está cancelando eles, e aí a Patrícia Bravanel estava defendendo que eles tinham o direito de dizer o que ela estava defendendo, não. Preciso nem dizer, Alan, o que ela estava defendendo, não, porque foi suficiente, a gente ouviu o que ela falou, né? Que primeiro que ela tirou onda com a sigla, né? Se não sabe falar a sigla, não fale, né? Sobre as pessoas, sei lá, de outra, não sei, gente. Não, eu vou calar minha boca, porque eu fico indignada, a histérica, fico indignada. Bom, o que é que vocês... Diga aí, Alan, o que é que você queria comentar? Não, era isso, eu queria que a gente só comentasse isso, porque, para mim, quando essas coisas ganham repercussão atual, assim, de alguém ainda conseguir se manifestar de forma tão explicitamente homofóbica, hoje em dia, no meio de toda essa coisa de cancelamento e dessas discussões todas, aí eu acho que é pertinente para essas discussões que a gente está fazendo aqui também, sabe? Essa polêmica me lembrou uma passagem do Zizek, que eu não me lembro mais onde é, porque o Zizek tem 500 mil livros, né? Em algum momento, ele inclusive se autoplagia, né? Coloca a mesma coisa num livro e coloca no outro. Mas tem um momento que ele faz um comentário curioso, ele está fazendo uma crítica ao que ele chama de multiculturalismo tolerante. Multiculturalismo tolerante, o que é? Aí ele faz uma brincadeira. Ele diz assim, que nessa lógica do multiculturalismo tolerante, que nós temos que tolerar a posição de todo mundo e temos que compreender, parece que é o que a Abravanel, né? Essa aí é a Abravanel, que a Abravanel sugere, que nós temos que compreender a posição do outro e tal, e saber o que é que está se passando com ele, né? Mais ou menos a lógica dele. Ele diz assim, então tá bom, então vamos chamar o Hitler para conversar e saber dele qual foi o problema dele, quais são as fundações do pensamento dele e tal, né? E, quer dizer, existe uma ideia, uma lógica que implica essa relação com a verdade, né? Como se a verdade fosse solta. Que veja que é uma posição muito pós-moderna, ao ponto da gente chegar a essa loucura da Terra plana, né? O Carlos estava falando agora da Terra plana. Quer dizer, como se a verdade não tivesse uma ancoragem no real, né? Uma coisa, e porque o argumento dela, eu acabei de ver o vídeo, né? Foi o que eu pensei. O argumento dela é que é uma diferença. Não sei se o termo foi esse que ela usou. Acho que não foi diferença, não. É diferença de diversidade. Não me lembro qual foi o termo que ela usou. De que são posições diferentes. Um aceita, outros não aceitam, e que a gente teria que tolerar. Né? Mais ou menos o argumento que ela usa. E esse é o problema do multiculturalismo tolerante. Né? Que aí você teria que aceitar certas coisas meio inimagináveis. Como, por exemplo, essa brincadeira xistosa do Zizek, que a gente tem então que chamar o Hitler para conversar e tentar entender o que é que se passou com ele. Né? Porque, quer dizer, tem uma lógica aí. Quer dizer, por exemplo, nós não podemos achar que é algo meramente de uma posição diferente, que a gente tem que tolerar uma posição diferente. Tem uma série de uma lógica discursiva aí,
de uma série de efeitos que são da ordem do preconceito, do discurso, da violência, da abjeção, que é tudo isso que a gente está discutindo, que tem uma série de consequências, né? Léo e Oi. pessoal, eu acho que o termo tolerância está sendo usado em dois sentidos muito diferentes, né? A homofóbica fascista que ironiza, né? Vocês LGBTs são tão intolerantes, né? Vocês falam tanto intolerância e são tão intolerantes com quem, né? São intolerantes justamente com os intolerantes. Eu acho que a frase que resume isso aí é a seguinte: fascismo não se debate, fascismo se combate. Então não tem que chamar para conversar, não tem que dar palco para esse povo, não tem que, né? Me lembra aquele quadro do Porta dos Fundos, né? Aqui nós vamos fazer debate, tudo se debate, né? Oba, viva, né? Viva a democracia, tudo se debate. Então tem aqui a líder do movimento negro e o líder do movimento racista para fazer um debate. Não existe isso, não se debate, né? Se debate com quem tem coisas para dizer para você, com quem está disposto a ouvir, etc., né? Muito patético isso, né? Pedir tolerância. Você poderia até considerar, por exemplo, o argumento dela nas seguintes condições. Quer dizer, você tem seus pais, que foram criados numa geração preconceituosa e tal, e etc. E aí você apresenta uma crítica a essa posição preconceituosa, né? E o sujeito não aceita. Quer dizer, ele não aceitar não é propriamente uma posição que o sujeito toma, é uma posição que ele toma diante de uma ignorância, de um não querer saber, né? É isso que Lacan chamava de ignorância, voltando às 3 paixões do ser. Acho que a gente já conversou aqui sobre isso, né? Lacan propõe 3 paixões do ser: o amor, o ódio e a ignorância. E no meu entender, a ignorância é a mãe de todas as paixões, né? Porque a paixão é cega, né? E há uma posição do sujeito aí de fechar com a ignorância, de não querer saber, né? E isso é muito complicado. Veja que a gente está vivendo isso, né? Está vivendo isso aqui na pele, literalmente, né? Tem gente morrendo aí a toda hora, a todo minuto. Então, eu estava vendo aqui a CPI, o relato, não, como é que chama? O depoimento da Luana o quê? Luana alguma coisa, que é aquela secretária que... Araújo, acho que é o sobrenome. Araújo, que é infectologista. Exatamente. E aí o Randolph passou os vídeos do Bolsonaro, os comentários do Bolsonaro sobre a pandemia. E são, assim, chocantes, né? São absolutamente absurdos. Quer dizer, não tem que discutir. Você vai chamar o Bolsonaro para discutir qual é a posição dele com relação a isso? Quer dizer, inclusive era isso que o Zizek estava criticando, né? A ideia de um multiculturalismo tolerante, que a gente tem que tolerar as diferenças de maneira genérica, né? Quer dizer, isso é muito complicado. Mas foi por isso, professor, que eu tomei a liberdade de fazer a provocação ali no início, né? Porque aquela é a fala da Luana Araújo, né? Ela começa questionando o tempo que a gente está perdendo, e um tempo de ciência, um tempo de oportunidade, um tempo que é importantíssimo nesse momento e que nenhum país do mundo está mais vivendo. A gente continua discutindo se tem que ter medida preventiva ou não. E aí ela diz, como é que vocês estão discutindo medida preventiva se não há? É igual discutir a terra plana. Não há terra plana. Vai discutir isso para quê? Pois é. Exatamente. É a paixão da ignorância, né? Pois é. É por isso que o Zizek ele termina esse texto, se eu não me engano é esse mesmo texto, ele dizendo assim, que nós precisamos de um novo fundamentalismo. Nesse sentido, né, de que as coisas no mundo pós-moderno são muito soltas, são muito atonais, como diz o Badiou, né, como se fosse... E aí volta, inclusive, a questão da Butler, né, como se fosse apenas uma questão de performance. E não é. É essa a diferença que acho que foi o Alan que perguntou na vez passada, uma diferença entre performance e semblante. Não é só uma questão de performance, né? Quer dizer, a
a performance, ela dá uma... A gente estava discutindo isso ontem no seminário sobre o RSI, né? A performance, ela dá uma impressão ontológica, mas porque ela faz algum tipo de grafia no buraco do ser, né? No fato de que não existe um ser. Mas, enfim, a discussão não é essa, né? Então, não é uma mera questão performativa. Vamos dizer assim, a diferença sexual, ela não é uma questão meramente de performance. Ela é uma resposta à inexistência da relação sexual. É uma resposta ao real da impossibilidade da relação sexual. Né? Quando a gente cria gêneros de todas as espécies, né, de homem, mulher, transexual, o que for, homossexual, o que for, o gênero já é uma tentativa de dizer algo sobre essa impossibilidade. Lembrem, só para arrematar comecei por aí, né, para arrematar esse papo, lembrem-se que em Lacan a impossibilidade não é um impedimento. Não é a mesma coisa que a impotência, por exemplo. É porque a relação sexual é impossível que a gente transa. Okay? Na verdade, a gente só transa porque a relação sexual é impossível. Então, não é um impedimento. Entende? Então, por exemplo, porque não há nome para o ser, não há nome possível para você dar a diferença sexual, que a gente inventa os binarismos, os não binários, o que for. Né? Então, o gênero já é uma resposta do real. Se isso se configura como uma performance, tudo bem. Aí é onde há concordância com a Butler. Mas essa performance vem de algum lugar. E essa performance ela é causada pela impossibilidade da relação sexual. Essa é a diferença entre semblante e performance. Porque um semblante, ele se ancora nesse real, né? Foi isso que eu estava falando na última vez, a partir dessa discussão que a gente fez no encontro passado. Né? Mas o que mais? O que vocês querem falar mais sobre isso aí? Tudo bem? Vamos adiante? Vamos pegar o texto? Porque os comentários aqui, né? Quer dizer, aí entra também, só para arrematar a partir do comentário aqui que a Valneida colocou no chat, entra aí também uma questão que é de ordem ética, né? Porque é isso que, por exemplo, essa discussão, eu disse para vocês que estou querendo caminhar nossos estudos pela problemática da abjeção, né? Que é uma temática que a Butler propõe, mas que também ela se apresenta na psicanálise de outra forma. E tem uma questão ética aí, porque, por exemplo, essa posição que ela está sugerindo que se tolere, ela tem consequências éticas, inclusive, por exemplo, consequências de violência contra essa população que é posta numa condição abjeta nos termos da Butler. O abjeto em Lacan é um pouco diferente, mas na Butler tem a ver com isso que é posto numa condição de abjeção, como é a população LGBTQ+. Então, tem uma questão ética aí também, do ponto de vista de um reconhecimento do outro como sujeito. Porque se você não aceita a posição homossexual ou transexual do outro, você o rejeita e você corre o risco de colocar esse outro numa condição de abjeto, daquilo que deve ser rejeitado, repudiado, excretado. Então, é mais fácil matar. Eu estava conversando isso hoje com a Alice, que a Alice está trabalhando na tese dela, né? E a violência, lembrem-se que a violência ela é permitida exatamente pela redução do outro à sua condição de objeto a objeto. Você só mata o outro se você reduzi-lo a essa condição
abjeta. Quer dizer, que você retira a borda de sujeito, a borda humana do outro. Então, enfim. Diga aí, quem é que está querendo falar? É Valneiro ou é a Elisa? Tem uma mão entre as duas aqui que eu não sei de quem é. Quem Eu é? quero falar, Oi, Leonardo. oi. Eu só queria pontuar, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu gosto muito também de localizar de onde vem esse discurso. Patrícia Bravanel não é a primeira vez que aparece com a polêmica desse jeito. Algum tempo atrás, ela apareceu num embate dizendo que a mulher tem que fingir direitinho que quem manda é o homem. Esses discursos que aparecem nos programas que ela está não são do nada e não são soltos. Então, essa coisa de dizer também que tem que ter paciência, tem que... É tão fingimento, não tem essa cordialidade, não tem o debate, não tem o diálogo, e eles não estão a fim de escutar. Então, assim, eu gosto muito de lembrar como é que é o percurso histórico dessa figura pública, o que ela já pontuou por aí para a gente entender de onde vem. Então, assim, eu não esperaria, por exemplo, algo diferente dela. Assim, e muitas vezes o próprio canal, a política e os planejamentos estratégicos, por exemplo, do SBT, o que está por trás. Hoje eu estava lendo uma reportagem, por exemplo, falando por que a Copa América vai acontecer. Então, existe uma negociação que é o genro do Silvio Santos, que, por acaso, é marido dessa moça que está falando aí, Patrícia Bravanel, que está fazendo... Ele é o pai dela. É o pai dela. Então, eu sei que existe uma negociação por trás para trazer a Copa América pelos direitos de transmissão. Então, assim, é bom a gente lembrar que está tudo muito atrelado, que política é essa que está por trás, que discurso que é esse. Ele não surgiu do nada também, não. E eu achei muito bom a gente pontuar isso aqui no grupo, porque a gente discutiu coisas tão importantes ao longo desse semestre que eu achei muito bem colocado esse vídeo que o Alan trouxe. Essas coisas só me fazem lembrar o Foucault, né? O Foucault é o maior pesquisador da face da Terra, não por acaso. Porque, não sei se vocês sabem disso, porque ele apesar da retórica cientificista americana, o autor mais citado na face da Terra é Foucault. Com o número os próprios americanos constatam isso, porque eles também trabalham muito com Foucault, né? Tem um pessoal lá que trabalha com Foucault. Mas o Foucault, ele dizia isso, né? De que, assim, qualquer manifestação nas práticas sociais, elas não são casuais. Qualquer coisa que se manifeste, você pode pesquisar qualquer coisa aparentemente boba, né, na prática social, quer dizer, por exemplo, por que os adolescentes passaram a fazer tatuagem? Não é? Por exemplo, que na minha época, por exemplo, não existia isso. Nenhum adolescente fazia tatuagem, ou raríssimos. Hoje em dia, todos os adolescentes fazem, inclusive meus filhos. Quer dizer, é uma prática que aparentemente é banal, né? E que, na verdade, obviamente, essa prática também é uma prática discursiva, né? São falas e tal. E que é preciso situar isso dentro de uma genealogia, de um contexto genealógico de uma determinada época. É mais ou menos isso que você está dizendo, quer dizer, o que ela fala tem a ver exatamente com essa condição discursiva na cultura, e veja que no Brasil especialmente, né? Eu estava pensando uma coisa hoje que esses pensamentos que passam pela nossa cabeça a gente não tem muita certeza, né? Mas eu fiquei pensando, ouvindo, depois que eu ouvi aí exatamente estava ouvindo o depoimento da Luana Souza, como é o nome de Luana? Bom, a Luana. Araújo, professor. Araújo, Exato. E eu fiquei pensando, uma coisa me passou pela cabeça o seguinte, que sempre se disse que no Brasil a gente não teve guerra.
Isso foi porque alguém, eu acho que foi o presidente lá, o Omar Aziz, que é um vaselina completo, né? É impressionante, o cara é política pura, o Omar Aziz, o presidente da CPI. É o que, não sei se vocês sabem o que é vaselina, na minha época, era o cara liso, o cara que não se compromete, não se compromete assim, que é escorregadio, né? Na minha época, essa era uma gíria, né? De que era um cara vaselina. E o Omar Aziz fez esse comentário. Ele toma posições até contra o governo, né? Ele falou dessa guerra, que estamos em guerra e tal e tal. E que eu fiquei pensando que disseram que o Brasil, e normalmente a história do Brasil não teve guerra, né? Nós não tivemos guerra, não tivemos rupturas sociais. A independência foi Dom Pedro. A República foram ali uma meia dúzia de generais que depuseram o Dom Pedro II. Quer dizer, nós nunca tivemos uma ruptura, uma guerra civil, por exemplo, grave. Aí me passou pela cabeça que, quem sabe, esses 500 mil mortos ou mais, né, não configurem um momento onde a gente se depare com essa ruptura. Eu não duvido, não, porque, gente, o que aconteceu nessa história desde 2013 e de 16 com o golpe e 18 com a eleição, foi a constatação assim, de uma coisa que era como o Brasil funcionava, o Brasil que eu digo assim, classe média e classe alta, e que a gente não via, a gente não sabia. Quer dizer, eu fiquei muito, na época da eleição e das rupturas de WhatsApp, eu fiquei muito impressionado como eu não conhecia meus amigos, né? De como eu briguei com praticamente todos por conta da história da eleição de 2018. Né? E assim, alguns se manifestaram, amigos assim, né? Que amigo mesmo você tem 2 ou 3, mas os mais próximos e tal. E que alguns se manifestaram como completos fascistas, né? E isso é uma coisa que se manifestou de maneira muito direta, e que continuou se manifestando na fala da Bravanel, enfim. E que eu fico pensando se isso, dependendo de como a gente encaminha isso, se não seria a grande oportunidade de uma ruptura. Porque nós estamos numa guerra. Uma guerra que não é só pandêmica. Não é só pandêmica. É a guerra contra esse estado de coisas, não é contra o bolsonarismo. Quer dizer, é contra o bolsonarismo também, mas é contra uma série de posições discursivas, morais e etc., que o meu temor é que isso se agrave. Que eu, há 15, 20 anos atrás, se vocês já me conheciam, mas eu já dizia isso lá na época dos 3 encontros e tal, pelo menos uns 10 anos atrás, eu brincava dizendo, eu morro de medo de chinês e de evangélico. Apesar de hoje o meu preconceito contra evangélico ser questionado, porque eu sei que existem movimentos evangélicos na periferia que são muito importantes, e políticos importantes. Mas essa posição moral, esse fundamentalismo moral, não é? Ou político, como é o capitalismo chinês, eles me preocupam muito, porque eu acho que isso está tomando o mundo, né? O evangelismo do Brasil está tomando o mundo, está tomando o Brasil, né? Basta você andar na rua que você vê toda garagem virou igreja. Então, isso é uma coisa, para mim, me preocupa. Preconceitos à parte, mas me preocupa. Eu espero que isso se encaminhe por outra via, mas nunca se sabe. Tem 2 mãos aqui levantadas. É a Elisa de novo ou é o Márcio? Léo, eu entendo essa discussão da guerra, entendo assim, o Brasil não tem guerra no sentido de não tem guerra com um inimigo externo, né?
De fato, a gente nunca teve guerra. O máximo que a gente foi ali dar um cascudo no Paraguai e né, pau mandado da Inglaterra, né? Atendendo a pedidos, a gente foi lá e acabou com a farra da libertação do Paraguai. Mas realmente, né, guerra externa. Tivemos também a nossa missão lá na Itália, né, a importantíssima contribuição do Brasil na Segunda Guerra, só que não, né? Não, mas não é disso que eu estou falando, não, Márcio. Estou falando de guerra interna, de ruptura social interna. Né? Mas aí é que tá, eu não concordo. Eu acho que a gente teve a ruptura demais. A República foi uma ruptura, foi um golpe. O getulismo foi um golpe, né? Um golpe na República Velha. 64, já tentaram depois disso também, em 50, né? Tentaram derrubar o Juscelino e tal. 64 foi uma ruptura e 2016 foi uma ruptura. Na verdade, é mais ruptura do que continuidade que a gente tem, né? Mas você não acha que são rupturas de gabinete? Eu acho que essa é a diferença. Quer dizer, é claro que tem uma guerra social aí, desde a escravatura até hoje. Mas essas rupturas são rupturas de gabinete. Eu não acho que são rupturas que fazem um tipo de cisão no tecido social, como a Revolução Francesa, por exemplo, né? Como a Guerra da Secessão Americana. Nós não tivemos isso. Entende? Tudo bem que lá para os americanos também não resolveu muita coisa. Resolveu, mas ainda tem racismo lá até o pescoço. Mas é nesse sentido que eu estou dizendo, que não tem essas rupturas, elas foram rupturas políticas, mas assim, num patamar muito classe média, classe alta, e dos próprios escalões do governo. Ruptura social, assim, de uma cisão de guerra civil e etc., a gente teve ali o Tiradentes, o tenentismo, foi o tenentismo, né? Não estou entendendo. É muito golpe para pouca revolução, né? Pois é, exatamente. Mas eu acredito até que não há revolução, porque existe uma subserviência, principalmente da camada mais pobre. Quando eu digo a camada mais pobre, grande parte do país, quando a gente vai contar quem realmente são os milionários, continua sendo as mesmas pessoas, nos seus mundinhos fechados, e continua, porque assim, o povo é uma engrenagem forte, mas ele não se vê como tal, e aceita essa subserviência porque é um país escravocrata. Então, essa subserviência, ela não vem do nada. Essa não mudar, por exemplo, não querer mudar, é um país que aceita ser a pior coisa, é um país que aceita a corrupção como uma herança, como faz parte de ser brasileiro. Então, esse sentimento aí de vira-latismo, ele virou comoção geral, porque é isso. Não se valoriza mais o Brasil, a gente perdeu. Eu não tenho mais orgulho de ser brasileira, não tenho. Não tenho, tenho vergonha total. E eu acho, sim, que essa falta de revolução é em função dessa herança escravocrata. Sabe, a gente está agradecendo pelos favores, pelas migalhas, porque os homens que sucedem ao poder são homens brancos, são velhos, são os mesmos, e as pessoas continuam voltando nessas mesmas pessoas. O que me incomoda são as pessoas que não se posicionam, porque se tem os bolsonaristas e tem as pessoas de esquerda, o que me preocupa são as pessoas que ficam lá, que não votam em ninguém e que aceitam as coisas como estão, sabe? Realmente não tem uma mudança significativa nesse sentido. Pelo contrário. Pois é, Valnida, e dá para fazer um ponto dessa sua fala com a que o professor trouxe sobre a lógica do cristianismo imposto pelos evangélicos? Dá para fazer um ponto aí. Se a gente tem uma massa de população periférica e pobre, e essas massas estão guiadas por amar o seu inimigo, ama seu próximo como a si mesmo, e isso de uma forma cega, né, sem entender nenhum ponto filosófico disso, é simplesmente por uma questão que o pastor disse, e o que o pastor disse funciona, é isso mesmo, a gente vai continuar nessa lógica ainda por muito tempo, porque essa é a lógica que a Igreja Católica sempre manuseou no mundo inteiro, e no Brasil isso foi transferido para as evangélicas. Exato. As igrejas chegam na periferia. Políticas públicas é a polícia que chega e o assistencialismo das igrejas. Nós tivemos uma época, na época da ditadura, eu acho que o Márcio deve lembrar disso,
existia um movimento político importante que foi, inclusive, sustentado pela igreja, que eram as comunidades eclesiais de base, e que a religião católica, a igreja católica, fazia o que os evangélicos estão fazendo hoje. Né? As comunidades eclesiais de base, não sei se vocês já ouviram falar nisso, vocês são mais jovens, acho que... Exatamente. Mas foi muito importante para a politização de uma classe social de mais baixa renda, né? Então, que foi quando apareceu a teologia da libertação e tal, esses tipos de... Que Pergunta aí se os malafaias da vida saíram para arrecadar alimento, para distribuir alimento para a população. Nenhum. Pois é. Eu sei que existem movimentos evangélicos, pastores, etc., que fazem um tipo de trabalho político, inclusive de esquerda, bem interessante, né? No Rio, São Paulo, aqui eu não sei se tem, mas a sua maioria, a lógica é a lógica neoliberal, né? É a lógica neoliberal, a igreja, ela acompanha toda a lógica neoliberal do empreendedorismo. As igrejas evangélicas são grandes empresas, daí a Universal não nos deixa mentir. Os pastores são gerentes. É a lógica da empresarialização, que é a lógica da sociedade do controle, como diz o Deleuze, né? O modelo deixou de ser a prisão da sociedade disciplinada do Foucault e passou a ser a empresa da sociedade do controle do Deleuze. Quer dizer, as instituições todas se tornaram empresas, inclusive a igreja. Né? A igreja católica até resiste, mas é por isso que está perdendo terreno, porque as igrejas evangélicas seguem a lógica do empreendedorismo, né? Das lojas, são lojas, né? Que se abrem. Eu fico muito impressionado, porque no meu caminho de casa, acho que eu já disse isso para vocês, tem pelo menos 3, e agora abriu uma aqui em frente, que o povo fica gritando a noite toda no culto, entende? São antigas garagens mesmo, aquelas casinhas garagem, que antigamente o cearense era considerado o judeu brasileiro, né? Que era comerciante e tal, e o cearense, em toda garagem que ele encontrava, ele botava uma bodega para vender bombom, chocolate e tal. Pois bem, agora não é bodega que ele faz, é igreja. E as garagens todas se tornaram igrejas. E elas são, assim, no caminho de casa tem 3. Tem 3. Eu fico muito preocupado com isso, sabe? Porque, voltando à questão da paixão pela ignorância, eu não sei como é que isso vai se encaminhar, né? Porque nós vemos, por exemplo, que a comunidade evangélica toda está apoiando Bolsonaro. Eu não tenho propriamente os números, estou sendo irresponsável aqui com os números. Mas a gente sabe que sim, né? Esses grandes evangélicos, como Malafaia, o outro lado da Universal, como é o Macedo, o Edir Macedo e tal. Então, isso é muito complicado. Agora, por outro lado, quer dizer, eu vejo que há um tipo por exemplo, essa ruptura, porque eu acho que houve uma ruptura, mesmo que discursiva, que se ilustra, por exemplo, no meu caso, houve uma ruptura, quer dizer, eu tinha praticamente 2 grupos, né? Por sorte, um grupo era mais à esquerda, mas o outro grupo de amigos, colegas e tal, foi um grupo que eu rompi completamente. Permaneceram 2 pessoas, 2 colegas que são mais à esquerda, né? Quer dizer, é interessante isso, porque essa ruptura, ela de alguma maneira, ela lhe acorda, né? Ela lhe mostra onde é que você estava, né? Quando eu saí dos grupos, eu escrevi uma coisa que não me arrependi, que eu dizia assim: eu preciso saber quando foi que meus amigos se tornaram seres, foi o termo que eu usei, agora eu recalquei, seres, não eram obscenos não, seres desprezíveis.
Foi a última mensagem que eu mandei para esses grupos. Preciso saber como foi que meus amigos se tornaram seres desprezíveis. Porque era desse tipo, assim, aquela coisa bolsonariana e tal. Então, eu acho que tem uma ruptura importante, a gente precisa capitalizar essa ruptura, que não é, e aí, o que é que isso tem a ver com o vídeo que o Alan colocou? Essa ruptura não se dá através da tolerância e do entendimento, né, do multiculturalismo tolerante. Porque seria o mesmo, eu me lembro que na década de 80, 90, não sei se o Márcio lembra disso, tinha toda uma discussão antropológica sobre isso. Quer dizer, se nós vamos tolerar que na África as mulheres muçulmanas sejam submetidas à ablação do clitóris? Não é? Quer dizer, havia essa discussão. Uns diziam, mas é porque é uma prática cultural deles, que tem a ver com a cultura deles, e que as mulheres, inclusive tinha mulheres defendendo a ablação do clitóris. Né? Quer dizer, era um negócio impressionante. Então havia uma discussão sobre isso, se nós deveríamos tolerar e aceitar que os muçulmanos africanos, né, na Angola, não me lembro mais quais eram os locais, fizessem essa prática de ablação do clitóris das mulheres ou não. Quer dizer, é uma questão complicada, porque é uma discussão importante. Quer dizer, a minha opinião é que a gente tem que ir para um fundamentalismo. Né? Quer dizer, não se trata propriamente de não é uma discussão, que é mais ou menos isso que o Márcio colocou. Né? Não é uma discussão, não tem conversa. Porque exatamente no momento em que é uma denúncia o que a gente deve fazer é uma denúncia de um acordo do sujeito com a ignorância e com o ódio, porque normalmente com a ignorância vem o ódio. Que é exatamente isso, não é uma questão de posição diferente, porque se você faz pá com a ignorância, faz acordo com a ignorância, o que brota daí, diante da diferença, é o ódio. É o ódio. Leiam o capítulo que a gente escreveu, eu e a Alice, que está lá naquele livro que eu organizei com a Poli e a Fernanda Souza, Cisões e Paradoxos da Política Brasileira, né? Vocês devem ter visto. E é um capítulo que eu e a Alice a gente escreveu juntos, que é sobre isso, sobre essa questão do obsceno, né? E do ódio e da abjeção na política nacional, né? No discurso do ódio e da abjeção. Portanto, não é uma mera questão de que isso é o que a lógica cognitivista quer que a gente acredite, que são apenas uma questão de diferença. Não é uma questão de diversidade de posições, porque a diversidade implica um gozo. Não tem ninguém toma uma posição impunemente. Né? Isso implica um gozo, implica uma posição, inclusive com o gozo do corpo. Então, fazer acordo com a ignorância, como uma paixão do ser, tem consequências para você e para o outro. Então, é claro, por outro lado também, que a gente não pode acreditar que isso vai mudar o outro, né? Agora, não acho que a gente deve fazer acordo. Eu já briguei muito na minha vida, inclusive acadêmica, por causa disso. Porque essa coisa que diz, né, os psicanalistas são radicais. O problema é esse, é que a psicanálise ela precisa ser radical. E aí eu me lembro que numa mesa, eu disse isso, numa discussão com um colega, uma boa discussão, não era uma discussão desrespeitosa, em que se falava disso, da intolerância, da radicalidade e tal. Lembrem-se do velho Nietzsche, que o Nietzsche dizia isso. Você não pensa por acordos. O pensamento não vai pela via do acordo. O pensamento é a marteladas. O pensamento, ele se dá a partir do corte. Ele não se dá a partir de acordos simbólicos. Não é por acaso que a psicanálise trabalha com a ideia de causa como uma causa real. É a causa que faz corte no simbólico.
Então, o corte não precisa ser, por exemplo, uma ruptura com o simbólico, um abandono do simbólico, que não é isso, mas o ato analítico e o corte, eles implicam uma ruptura, implicam uma diferença, uma cisão nesse tecido simbólico. Então, a gente não vai para canto nenhum, porque se a gente fizer, que esse foi o erro do PT, né? Pelo menos na minha concepção, o erro do PT foi ter feito acordo. Foi ter feito esses acordos e não ter imposto cisões mais radicais. E qual é o problema? Isso retorna. Mas é isso que o Lula quer fazer novamente. Ele quer convencer a Dilma, porque a Dilma é contra, novamente a ser retomado com o PMDB, que é MDB hoje em dia. Enfim, mesmos erros. O Lula é um animal político, né? A Dilma é radical. No bom sentido, né? Eu acho, talvez até a gente esteja precisando realmente de alguém mais político no momento. Mas não pode fazer só acordo. Pode simplesmente fazer acordo. Eu acho triste é que eu acho que a gente está tão numa posição tão já assim desesperançosa e de uma forma tão, sei lá, esse homem violenta tanta gente de uma forma que a gente tem aceitado qualquer coisa, né? Como se qualquer coisa fosse servir, né? Assim, tipo, politicamente falando, que é um retorno a todas essas coisas aí, né? Exato, Suiane. É o retorno ao retrógrado, né? A gente voltou a discutir o que já tinha sido discutido. E o que fica na cabeça é, eu aceito isso, melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Mas, gente, é triste também, né? E aí você fica naquela, caralho, eu tenho toda uma crítica política às coisas, fui crítica principalmente ao último mandato do Lula, eu fui, Suiane, e olha que eu tinha uma posição super, né? Nunca fui petista, porque eu sou mais bem radical, como vocês percebem, né? Eu sou muito radical demais. Você é comunista. Queria dizer isso. Eu queria dizer isso, mas nem posso, né? Porque eu sou tão envolvida no capitalismo que a gente nem... Mas, assim, eu tô dizendo que as minhas leituras são muito baseadas, né, nesse outro, não, coisa extrema mesmo. Mas, assim, é foda, velho, porque quando esse homem surgiu e aí ele surge com uma figura política que pode possibilitar a gente uma melhoria, assim, do tamanho de uma formiga, eu fico com vontade que ele entende, mas é ruim para mim também, porque politicamente eu tenho críticas com relação a ele, né? Muitas, aliás, muitas mesmo. E assim, mas é foda, porque, gente, é sério, assim, o que tem de gente passando fome, eu tô estarrecida, eu não aguento mais andar na rua e chorar, porque eu choro na rua. Eu choro na rua, eu juro. Eu não sei se é porque isso é muito sensível a mim, porque já aconteceu comigo, né? E assim, né, não vi numa posição econômica, nunca fui, enfim, passei grande dificuldade. Você vê uma pessoa pedindo comida, não é dinheiro. Toda vida que me pedem é comida. Eu queria um prato de comida. E você disser, eu não tenho, né? Eu não tenho como me dar agora, não tenho. Meu irmão, é um negócio assim surreal, assim, tipo. E você vê ele falando, né? Assim, que na verdade é o discurso, como o professor está falando, é um rompimento até de um discurso que tenha qualquer lógica, né? Assim, tipo, ele fala, né? Eu vejo as reportagens, as chamadas de reportagem do Povo, gente, é surreal o que ele fala, tipo assim, do auxílio emergencial, tá faltando dinheiro, pede emprestado. Como assim, gente? Como assim pede emprestado? Como é isso? A pessoa dá um auxílio emergencial de 150. Mas veja bem, Suiane, essa é a posição da classe média, de maneira geral. Esse é o problema. A classe média, isso a Chauí foi muito criticada, porque a Chauí meteu o pau na classe média, vocês lembram disso, né? Lá Sim. Na época da Dilma, eu acho. Mas ela tem toda razão, a classe média é terrível. Aqui no meu condomínio, por exemplo, nós tivemos uma reunião de condomínio onde o síndico estava querendo construir, melhorar o quarto dos funcionários
porque não tinha mesa para eles almoçarem. Então, eles almoçavam sentados, né? Assim, sentavam e não tinha mesa, não tinha onde eles almoçarem. Porque é um prédio antigo e tal. E aí uma criatura disse, não, mas é porque assim mesmo, eles gostam de almoçar sentado, entende? Quer dizer, não precisa de mesa, não. Quer dizer, a classe média é terrível, terrível. E é um negócio, é isso que eu estou falando de ruptura, entende? De que, de alguma maneira, nós estávamos, e acho que isso é uma vantagem dessa ruptura de 13 para cá, de 16 para cá, é que nós, de alguma maneira, estávamos acomodados nesse lugar. Não é? Quer dizer, ninguém discutia muito política. A percepção de si próprio, né? Porque quando a pessoa fala isso, Exato. Ela é tipo assim, eu estou falando de um lugar onde eu sei que ele gosta de estar sentado só comendo, né? É que nem uma paciente que eu tenho, que ela enfim, trabalha para uma casa de família e os talheres dela são separados dos talheres da dona da casa. Então, tipo assim, o Ceará, eu acho, né? Eu acho o Ceará um estado muito preconceituoso com relação a essa coisa dessa... Eu tenho poder, eu tenho um carro próprio, eu tenho um carro muito bom, mas eu devo todo mundo, né? E eu não vejo isso longe, não. Minha mãe é assim, tipo, tá devendo todo mundo, mas ela sempre no melhor lugar para ela beber a cerveja dela, tá entendendo? Então, assim, a gente tem essa lógica, né? Assim, de poder, de garantir que nós podemos mostrar. E é assim, que percepção você tem de si, né? Da onde é que vem tanto o discurso dessa classe. E a classe média é uma bosta mesmo. Uma bosta mesmo. Ai. Enfim. Hoje eu tô afetada. Hoje eu tô afetada. Todos os dias. Todos os dias. Amiga, eu tô ficando afetada hoje, porque eu não aguento mais o presidente. Então, assim, hoje, o homem dizendo assim, toda semana a gente acha que chegou no limite de todas as coisas relacionadas à vacina, a tudo. Aí piora um pouco mais, ele piora e traz a Copa América, gente, pro Brasil, meu povo. É surreal, assim. O homem... Esse negócio já tá certo, a Copa América, tá? Assim, cara, eu nem sei. Sei lá, professor. Mas foi, eu não sei, professor, porque é realmente aquela coisa, a gente vai até um certo ponto para se alienar. Não sei se vocês estão fazendo isso, mas preciso fazer pela minha saúde mental, porque olha, só de saber desse jeito, eu fico desse jeito. Imagina, né? Tô aqui gritando para vocês, atrapalhando o grupo. Mas é isso. Mas eu acho que o problema, como é que eu entendo que está se passando conosco? Eu acho que houve uma ruptura, né? De alguma maneira, essa não é só uma questão de polaridade política, é claro que a polaridade política mobilizou essa ruptura, eu acho que houve uma ruptura social, né? Não sei em qual medida. E que o que está acontecendo agora, o meu medo é exatamente de que a gente faça acordo de novo. Porque, por exemplo, acho que houve uma politização de uma certa parte da classe média, inclusive, né? Todas essas discussões do movimento negro, do movimento LGBTQ+, e tal, esses movimentos marginais, né, entre aspas, adjacentes, que, de alguma maneira, tomaram um lugar na discussão, na mídia, e na universidade também, né? Então, eu acho que houve um deslocamento aí qualquer, e que tem a ver com a ruptura familiar que houve. Porque veja que as famílias romperam, as pessoas romperam com seus parentes, com seus amigos, a classe média, né? Eu não sei se as outras classes aconteceram a mesma coisa, mas... então, como é que a gente vai encaminhar isso é que me preocupa, que a gente pode voltar a fazer acordo. O meu problema com o Lula é esse. Eu adoro o Lula, acho que ele é o maior líder político vivo da face da Terra, e vou votar nele, muito provavelmente, porque não vai ter outro. Mas o meu temor é que a gente... porque quando eu uso as palavras do Zizek, dizendo que a gente precisa de um novo fundamentalismo, é como se a gente tivesse que, de alguma maneira, agravar essa cisão e não fazer o que a Abravanel está querendo, que é fazer acordo, e fazer essa tolerância das posições. Eu acho que a gente tem que agravar para cada um, quer dizer, é claro que isso nos incomoda também, porque a gente fica... Eu estou também igual a Suiane, eu estou muito angustiado, porque você brigando a toda hora, a todo minuto, brigando com você, né? Você está num lugar incômodo, você está desacomodado, porque
você vê essas coisas e não dá para ficar calado, então você fica meio brigão, fica, né? Isso acontece na universidade também, né? Eu sou tido como um brigão na universidade, então é um negócio complicado, um negócio, enfim, minha preocupação é como é que isso vai se encaminhar. Eu acho que a gente poderia tirar boas consequências dessas rupturas, mesmo que elas não tenham sido mais radicais, né? Mas, por exemplo, para concluir, essa 500 mil mortes, eu acho que vai ser mais, né? Acho que a gente vai chegar, não sei até quando, mas pelo menos uns 700 mil mortos, 800, a gente vai chegar lá. E isso tem que ter alguma consequência. Diga aí, Márcio. Tá ligado aí o bicho, tá, né? Tá, estamos lhe ouvindo. Oi. Bom, gente, bom, primeiro eu queria dizer que esse grupo nunca deixa por menos, né? Muito bom estar aqui. Eu vou pegar carona aqui no Fogo no Parquinho, né? Já que já foi colocado, eu vou colocar uma coisa que eu acho que vai incomodar, né? Mas, enfim, acho que é necessário. É sobre essa história do acordo, né, Léo? Bom, primeiro eu acho o seguinte, você denuncia muito bem essa ruptura que houve, e houve. Isso é uma como é que chama isso? É uma clivagem, né? Houve uma clivagem aí, separou, enfim, famílias e tudo mais, e isso é da esfera privada, e cada um vai ter que lidar do jeito que puder e quiser, né? Aí eu não sei, enfim, é muito de cada um, né? Eu particularmente não tenho brigado muito, porque já cortei, não tenho mais. Essas pessoas não fazem parte do meu universo, né? Então eu sou, estavam falando aqui da alienação, né? Eu sou um favorável da bolha nessas horas, né? Não tem como discutir com Abravanés e bolsominions e tudo mais, né? A gente pode tentar educar os filhos deles, vamos ver, não sei, mas enfim. Mas isso é da esfera privada. O que eu quero dizer, né? Eu acho que aí é que vai ser o ponto. Léo está propondo rupturas, né? Bom, eu sou realmente comunista de terceira geração, então ruptura me agrada, me interessa, gosto muito de pensar essa história, mas eu não vejo muito possibilidade no cenário brasileiro, como, né, nunca teve realmente grandes propensões para isso, né? Eu me lembro do Leonardo falando muito em outras ocasiões de que a nossa geração queria mudar o mundo, a geração dos meus pais queria mudar o mundo, e a geração dos mais jovens, né, parece que desistiu, não quer mais e tal, né, e o hiperindividualismo contemporâneo. Bom, parece que acho que está mudando isso, então me interessa muito essa ideia. Ruptura, tudo bem. Agora, a curto prazo, gente, eu queria fazer campanha aqui para o meu candidato. Luiz Inácio é o nome que nós precisamos para unir pelo menos uma parte dessa bagunça, porque eu lamento, eu choro todo dia também com o PMDB, com os anões do orçamento, já chorei muito e tudo mais, mas o Lula, infelizmente, assim, tá certo, né? Tem que fazer uma costura, tem que fazer, seja lá o que for possível fazer. Ele conseguiu fazer uma vez, não sei se vai conseguir de novo, realmente não sei se vão deixar ele, né, ganhar e levar e governar, mas isso é outra história, né? A mesma preocupação que eu tinha com Haddad, se ganhar, será que leva? Se levar, será que governa? Jamais saberemos. Mas o meu candidato é esse, eu acho que é preciso, de fato, tentar fazer essa costura com o que sobrou desse país, porque mais ruptura a gente vai só se fuder mais. É isto. Lula lá, vote 13. Não, eu sou... Não era outra coisa, não era o próprio Lula. Outra coisa, eu estou aqui desconsiderando a palavra do meu candidato, porque ele foi o primeiro que falou, não está na hora de falar em eleição ainda, é esperto, né? Ano que vem a gente vai falar de eleição, esse ano a gente tem que falar de vacina. Não, mas ele já disse que ia ser candidato. E eu também vou votar nele. A questão não é essa não, Márcio. Eu acho que só tem uma discordância com você, Márcio, que eu acho que é diferente. Veja que, por exemplo, quando você diz que isso é da esfera privada, eu não acho que seja. Porque acho que o que aconteceu é que o público invadiu o privado. Nós que estávamos muito acomodados e circunscritos ao privado, até pelo próprio sucesso do PT, nós, classe média, a gente começou a ganhar dinheiro, a ter uma vida melhor, a viajar para a Europa, a fazer esse tipo de coisa, classe média, né? Nós, classe média, a gente começou a fazer isso. E acho que a gente se acomodou um pouco também, se sentou um pouco
nessa vida boa, não é, que a gente teve, já não tem mais. Mas eu acho que não é uma questão... O Márcio saiu, foi? Não está aqui. Eu acho que não é... Essas rupturas, elas não foram questões de ordem privada. É claro que, inevitavelmente, não deixam de ser. Mas eu acho que o que houve aí foi uma invasão do público e da política no privado. E acho que isso é uma coisa importante. É isso que eu estou dizendo, acho que é uma coisa importante. Porque, por exemplo, no meu grupo de amigos entre aspas, né, a gente discutia política e tal, e etc. Mas o Bolsonaro, ele foi uma ruptura com a política. Bolsonaro, e eu dizia isso na época também, nessas discussões que houveram antes das rupturas, né? Quer dizer, o Bolsonaro não é uma opção política, porque ele não está no campo da política. Ele quando a gente vai falar de Bolsonaro, a gente sai da política para o campo da ética. Ele não está no campo da política. Ele está, tanto é, não por acaso, que o slogan dele era contra a política. Né? É contra a politização, a boa política, obviamente, que eu estou falando. Ele era contra a má política, mas também é contra a boa política. Então, eu acho que não foi propriamente um problema de ordem privada. Eu acho que, é claro que a gente se apareceu muito no consultório, na clínica, muito, não é? Quer dizer, todo mundo brigando, as famílias todas de classe média brigando. Foi um negócio impressionante, um fenômeno clínico, né? Porque você brigava com pai, com mãe, com tia, com amigos, e apareceu muito isso na clínica em 18, foi 18, né? 18. Né? Que já vinha a confusão do golpe em 16, e em 18 foi o arremate da confusão. Então, eu acho que houve uma boa invasão do público no privado, dessa discussão política no privado, e aí o privado se quebrou. E aí o privado não mostrou todas as suas fragilidades. E eu acho que a gente tem que acompanhar essa onda. E a gente tem que, é isso que eu estou chamando de ruptura, de radicalização, ou de fundamentalismo, como diz o Ziza, que a gente tem que aproveitar essa onda, mostrar que o público ele precisa apresentar as fragilidades do privado. Quer dizer, essa história de que eu me vacino se quiser, porque eu tenho direito, ou a última, né, que foi da Tamagotchi, lá, que é o nome, a médica, que já estão chamando ela de Tamagotchi, a chinesinha lá, não sei como é o nome dela, Yamaguchi, né, de dizer que os médicos têm que ter a opção de decidirem o que fazer. Que porra é essa? De onde saiu isso? Né? De que o médico, então, trata a doença da maneira que quiser? Quer dizer que não existe uma prática e uma teoria médica que determina como é que ele funciona, como é que... Né? Quer dizer, essa é a lógica neoliberal. Né? Quer dizer, você privadamente toma as suas decisões com uma independência. Tem que acabar com isso. Né? Quer dizer, exatamente isso. Você tem que injetar o público no privado. E é isso. Assim que começou a pandemia, eu fiz uma live. Estava naquela febre das lives, né? Me convidaram. Eu e a Luciana Maia, colega lá do PPG. Vocês devem conhecê-la, né? E uma das primeiras coisas que eu disse lá foi isso. Olha, eu acho que dos bons frutos que a pandemia pode nos trazer é acabar com o neoliberalismo. Não sei se é acabar, mas pelo menos demonstrar toda a fragilidade da lógica neoliberal, de que não tem como você não ter um Estado forte, um Estado que ampare a sociedade. Quer dizer, que é mais ou menos o que os neoliberais pregam. Então, veja que o discurso dos bolsonarianos é exatamente o oposto, né? Eles quererem que as decisões sejam privadas, que voltemos ao âmbito do privado, a ideia de família, esse papo todo, né? Como se a família fosse independente, fosse privada. E eu acho que aconteceu foi isso, é que houve uma inundação, uma invasão do público no privado. Não sei se vocês concordam. Assim. Leonardo. Oi. Não, pois é, assim, concordando com o que você está trazendo e puxando um pouco para a temática do grupo, é a coisa da cura gay, né? Assim, dos psicólogos dizerem assim, não, eu quero ter o direito, se o paciente quer
fazer uma reorientação sexual, eu quero poder ter o direito de fazer isso, né? E aí você trata como sendo do campo do privado do indivíduo ali, mas na verdade você está repatologizando a homossexualidade como um todo, né? Não é daquele indivíduo, não é aquele indivíduo que quer se curar, é você querer curar algo que não é do plano do curável, né? Exato. Quer dizer, você não pode dirigir um discurso dessa forma. Por exemplo, na pesquisa que a gente está fazendo, a Luciana está aqui, faz parte também, existem situações dos relatos das mulheres que a gente está atendendo, e teve um caso que foi relatado de que a mãe chegou para a mulher e disse: você separou por quê? Porque a mulher, obviamente, apanhava do marido, né? E a mãe dizia: mas você separou por quê? Eu passei 10 anos apanhando e suportei, por que você não suporta? Não é? E aí você vai deixar assim, vai dizer: não é mesmo, você que escolhe. Você que escolhe, você quer ficar apanhando, então escolha apanhar. Você tem a liberdade. Não tem a liberdade, e aí é onde entra a questão da ética na psicanálise, do ponto de vista da clínica. A clínica tem uma direção. Sempre teve. A direção clínica psicanalítica é uma direção ética. Né? Quer dizer, é claro que ninguém vai dizer separe do seu marido, mas é importante interrogar por que ela se submete a essa posição. Qual é o gozo que ela obtém? O cinismo desse povo é tão grande, eles deliram tanto que eles ficam relativizando a verdade. Eles ficam relativizando a verdade, como se a verdade tivesse 1000 nuances. Aí fica relativizando, não, mas sofrer, isso não é sofrer. Isso está num outro âmbito, no âmbito de que a mulher tudo suporta, ou de que você precisa ser purificado. Quantas pessoas se matam em função de uma religião que priva você do direito de ser quem você é? Porque é isso que está dizendo. A Bíblia está falando, por exemplo, em relação ao público LGBT, que não tem, que você é uma aberração. Você é uma aberração. Então, como é que a pessoa suporta a vida inteira escutar, engolir quem você é, colocar para dentro, voltar para o armário, enfim, não existir, não ser quem você é? E tem quem não aguente, tem quem não suporte. E se subverte a essa imposição, vai se prostituir porque não tem apoio, não tem uma rede de apoio, que acontece com muita gente. Só para tomar o termo aberração, né, que é um termo que faz... Vocês já viram que eu já estou com o pé na abjeção, né, que é o nosso tema. Verdade. Veja bem, qual é o ato fundamental numa posição dessa? É dizer: não, eu não sou uma aberração? Veja que do ponto de vista psicanalítico não é assim. É o contrário, é você dizer: eu sou mesmo uma aberração, porque todo mundo é, que você também é. Entende? Porque o problema do moralista é esse, é de que ele diz: você é uma aberração, eu sou puro. Se você toma uma outra posição, porque a aberração, lembrem-se que é o termo utilizado por Freud nos 3 ensaios, né, as aberrações sexuais, que era o termo utilizado na época. Então, somos aberrações, porque todo mundo é aberrante, a pulsão é aberrante, né? A pulsão é perversa, como dizia Freud. Então, é uma forma de você se contrapor ao moralismo, não querendo ser puro também. Veja que essa é a grande sacação da psicanálise. A psicanálise não se contrapõe ao moralismo propondo a purificação. Nunca. A psicanálise trabalha exatamente com o abjeto, com o pior. Não para você montar no pior e dirigir sua vida para o pior, não é isso. É para tratar o pior. Mas se você sabe que o pior está em você e que você não se purifica dele, vai ser mais fácil você não ser moralista. Entende? Então, pelo menos clinicamente é assim. Então, a relação com essa aberração ou com essa abjeção, ela não é propriamente de oposição direta, entende? Vocês, eu não sou uma aberração. Mas, pelo contrário, é você reforçar a diferença, mas mostrar que o outro não está tão longe da aberração. Que todos nós estamos no campo do aberrante. O aberrante, né? O aberra. Gostei desse aberrante.
vai virar artigo. Bom, o que mais, gente? A gente terminou não discutindo o texto, né? Mas o texto, acho que não dá mais para a gente retomar, acho que não é, perdeu a lógica a gente voltar para o texto, mas recomendo que leiam. Enfim, que nós temos aí, teríamos aí mais 10 minutos, mas eu acho que não vale a pena a gente retomar o texto, né? A discussão foi interessante, muito boa. O que mais? Quem quer Você ainda... ia falar da sua proposta, Leonardo, para o próximo semestre? Pois é, pode fazer isso, então. Pois é, eu tinha pensado exatamente em continuar, obviamente, falando dessa temática, né? Psicanálise e gênero e psicanálise. É gênero e psicanálise, né? O nosso título. Mas fazer uma inflexão aí pelas discussões sobre a abjeção, né? Que é uma questão que a Butler... Os estudos de gênero trabalham muito com ele, especialmente na teoria queer, e a Butler fala muito disso, né, da questão da abjeção e tal, que é exatamente esse caráter das sexualidades abjetas, né, consideradas abjetas, que são essas sexualidades que fogem da purificação moral, que é mais ou menos isso que eu estava comentando há pouco, né? E podemos fazer, inclusive, um contraponto com a ideia lacaniana de abjeto, né? Que veja que é mais ou menos a lógica, essa lógica que eu estava respondendo aqui à Valneida, né? De que abjeto somos todos nós. Quer dizer, a condição, é claro que isso, obviamente, não corre o perigo, por exemplo, da gente retirar as consequências políticas, né? Que acho que aí é onde os estudos de gênero nos ajudam. Porque a gente dizer, somos todos abjetos, pode ter um efeito, por exemplo, dizer, então ninguém é abjeto, né? E não é verdade. A gente sabe que certas sexualidades ocupam o lugar da abjeção, inclusive sofrem práticas sociais de violência, né? Dirigida, seja violências no que diz respeito às políticas públicas, né? A polícia e etc., seja violência como prática cotidiana da vida social, né? As violências que a população LGBTQ+ sofre diante, né, desse repúdio, dessa abjeção. Mas, em Lacan, eu realmente não, como eu disse para vocês, eu já confessei meus limites aí com a Butler, com os estudos de gênero, mas em psicanálise, quer dizer, esse abjeto, ele vai se situar no corpo, inclusive, e vai se situar como algo que é da ordem da causa, né? Que é um pouco, Lacan também chama isso do pior. Então, é algo que tem a ver com esse gozo pontual e objetal, né, o abjetal, que todos nós estamos dispostos, e que tem a ver com aquilo que eu falei também, da minha ideia de a gente tratar esse pior, esse gozo, essa condição objetal ou abjetal, através de nós temos duas vias, uma via fálica e uma via pelo campo do feminino. Mas, enfim, a ideia é essa. Eu acho que a gente pode, não tenho, assim, ainda não pensei, não está muito burilado na minha cabeça, mas foi a ideia que me veio, e também eu fico aguardando que vocês podem propor algum texto, algum livro, que a gente possa trabalhar essa problemática da abjeção, né? Então, o pessoal da teoria queer trabalha muito com isso, né? Então, a ideia é essa. Não sei se vocês gostam da ideia, se não Leonardo, gostam. Oi. Eu não sei de que forma isso pode ser atravessado, mas, de repente, pensar a perseguição dos judeus e dos homossexuais nos campos de concentração nazista, assim, né? Eles ocupando esse lugar, né, de abjeto.
São temas que me interessam, assim, se de repente a gente conseguir pensar alguma coisa nesse sentido. A gente tem muito pano para as mangas aí, porque a gente pode pensar, por exemplo, toda a questão da necropolítica, da tanatopolítica, uma série de discussões. A gente só tem que tomar cuidado para não abrir muito, né? Porque se a gente pode abrir demais e se perder. Porque a gente pode, por exemplo, estudar a abjeção mais dirigida ao estudo de gênero e à psicanálise desse semestre. No próximo, a gente pode abrir para a questão da necropolítica ou da tanatopolítica. Enfim, tem muito pano para as mangas aí nesse campo, né? E assim, ele coteja muito a ideia de objeto A em Lacan, né? É muito próximo, né? A ideia de abjeção, de abjeto, né? E objeto em Lacan. Então é interessante por isso também que a gente não perde a possibilidade de articular isso com a psicanálise, com o real, inclusive com o real do corpo, né? Tudo bem? Então é isso, a ideia é essa, mas como eu disse, a gente fica conversando aí pelo WhatsApp, vocês podem propor, né? Temos aí quase 2 meses, né? Em agosto a gente retoma, tá? E nessa temática. Tá bom? Queria agradecer a todas e a todos aí a participação, acho que foi muito interessante nosso grupo esse semestre, né? Temos ainda muitas possibilidades para discutir, para mim é um espaço muito bacana, muito interessante de discussão e de renovação das nossas discussões e da própria psicanálise. Então, só deixar claro para vocês que, para mim, é um espaço que tem uma importância na minha vida acadêmica de estudos. Espero que tenha para vocês também. A gente que agradece, Leonardo, pelo semestre, foi muito, muito rico e produtivo. Às vezes eu estou aqui cansado, exausto, mas com interesse em estar aqui, porque as discussões são realmente interessantes. Então, muito obrigado por ter compartilhado esse semestre com a gente. Tá bom. Eu também queria agradecer. Ajudou a resistir ao insuportável. Pois é verdade. Tem essa função também de Elisa. Da gente poder, né, fazer algo do campo da resistência, falar algo diferente, né? Massa. Léo, e galera, né, assim, realmente só reforçar agradecimentos a todos pelos aprendizados, semestre muito rico, intenso, essa ideia de grupo, né, como estratégia de sobrevivência, isso é básico, né? Uhum. Se a gente não se reúne, a gente se extingue, então tem que estamos juntos. Eu achei um semestre muito interessante, muito original para mim, não era uma temática, né, que eu dominava, e eu queria dizer que assim, o que mais chamou minha atenção mesmo, que eu levo para mim, é como os institutos de psicanálise podem ser preconceituosos, né? Ainda estou entalado na minha garganta que a IPA pudesse colocar objeções para que homossexuais pudessem clinicar. Realmente fica aqui meu protesto, eu acho que isso é falta de análise e muito complicado, né? Como é que se argumenta, como é que se justifica uma coisa dessas? Então é para a gente ficar de olho mesmo, né? Porque não é só o bolsominion lá do lado de lá, né? Pois é. Essa é a questão do abjeto, né? A IPA não tinha o objeto A, né? Não tratava bem o real. Ontem eu estava fazendo caminhada, enquanto caminhava eu estava pensando, olha só, filosofando, quando é que chegará finalmente a evolução? O que eu percebo é que a gente não evolui, é muito difícil a humanidade evoluir. Pois é, e aí, por exemplo, eu acho que é onde entra uma importância e um respeito que a gente tem que ter pelos movimentos sociais, né? Seja o movimento LGBTQ+, movimento negro, o que for, porque eles fazem intervenções no discurso, no laço social, né? A psicanálise pode fazer também, mas do ponto de vista discursivo. Mas acho que essas minorias, né, chamadas minorias, elas têm se apresentado de uma maneira extremamente importante. E eu acho que não tem outro jeito, não. A via é essa, que é exatamente as minorias têm que apresentar a diferença e promover algumas rupturas. Não dá para o escravo fazer acordo com o patrão. Até dá,
mas não pode ficar sempre fazendo, né? Então, e nós estamos no lugar dos escravos, né? O sujeito é um escravo. Bom, gente, eu queria também agradecer, dizer aqui que o grupo foi muito importante para mim e eu vejo que trouxe muito crescimento. Eu acho que o espaço de debate ele é essencial e eu espero que a gente continue no próximo semestre e podendo trabalhar junto. Eu acho que é um modo de resistência diante do cenário que a gente vive de pandemia, manter o estudo, manter o laço. Conheci pessoas também lá no nosso grupo com a Jussara, que eu tenho com a Jussara Cassuiani também, a gente conheceu pessoas assim que eu espero que a gente possa continuar trabalhando e que é isso, vamos continuar, não acaba aqui não. Espero que não. Então tá, gente. Abraço para vocês. A gente deve voltar ali pela segunda metade de agosto, né? Mas a gente se comunica e vamos nos comunicar pelo WhatsApp, tá bem? E fica aguardando as propostas de vocês. Tá certo? Tá ótimo. Um abraço, gente. Tchau. Ok, tchau, obrigado gente. a todos. Valeu, Obrigado, gente. Beleza? Tchau, Carlos. Tchau, Márcio. Boas férias. Tchau.